Olá, estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Sempre ao vivo, nas quintas-feiras, a partir das 22 horas, estaremos até as 23 horas com você e depois das reprises, quando você pode nos acompanhar nas reprises aqui na TVM ou ainda, se você tiver oportunidade, acesse o nosso canal no YouTube, Presença Espírita PG, e você encontrará todos os programas, os últimos programas, desde outubro de 2014, estão lá postados para você assistir. Às vezes uma entrevista que gostou ou que perdeu, é sempre oportunidade de rever o programa, não é, Patrícia? Porque a intenção do nosso programa é sempre levar a você a discussão, a reflexão dos mais variados temas em torno da vida, para que possa trazer a você subsídios de reflexão, de apoio, de entendimento das coisas da vida, que elas não são simples, elas têm a sua complexidade. Viver é um ato complexo, relacionar-se e entender o porquê aqui estamos é fundamental. Entender o conceito de Jesus e trazê-lo para os dias atuais, percebendo o quão moderno, o quão atual são os ensinamentos cristãos. Entender de que a reencarnação é a explicação lógica para esse procedimento da vida e a justiça de Deus e a sua bondade permeia-se pela possibilidade de retornarmos inúmeras vezes, reencontrando alguns, encontrando outros, refazendo sentimentos, fortalecendo sentimentos. Essa é a oportunidade que a doutrina espírita está. E é sempre um prazer iniciarmos mais um programa, não é, Patrícia? Claro, sempre. E a cada programa a gente sempre discute um tema, trazemos um convidado, trazemos as suas perguntas. Então, essa oportunidade de nos contactar pelo Facebook. Daqui a pouco, a partir do segundo bloco, estaremos online na nossa página no Facebook ou através do 3028-7122, o telefone aqui da rede TVM. E você pode entrar em contato conosco se está nos acompanhando agora ao vivo, nas quintas-feiras à noite. É a tua chance de estar conosco. E a doutrina espírita, ela nos dá a possibilidade de entender a vida num período muito maior do que esses dezenas de anos que separam o berço do túmulo. Ela nos fala da imortalidade da alma, nos fala da reencarnação. E a reencarnação, diferente de outras doutrinas que também aceitam a reencarnação, no Espiritismo tem uma característica um tanto quanto própria. Ela tem um caráter evolucionista. Reencarnarmos é sempre o processo de aprender, progredir, melhorar. No dizer poético do Espírito Joana de Ângeles, é de enterrar as nossas paixões e dar asas às nossas virtudes. Então, nós efetivamente, ao reencarnarmos, estamos progredindo. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, Patrícia, será que a gente pode imaginar que coletivamente nós também progredimos? Por exemplo, eu imagino que eu, indivíduo, posso progredir, melhorar intelectualmente, ter mais virtudes no coração. Mas se a gente imaginar um planeta, a Terra, por exemplo, será que coletivamente a gente também pode imaginar uma certa evolução? Com certeza, né, Maurício? A gente vive em sociedade e em sociedade é que aprendemos, não vamos aprender sozinhos. Erramos, acertamos, mas com esses erros e esses acertos é que vamos evoluindo também. E se conseguirmos, através dos exemplos que temos visto com as outras pessoas, com os nossos pais, com a nossa família, porque quando se fala em coletivo, podemos falar em várias dimensões, né? Começa ali no nosso nicho familiar, e vamos evoluindo juntos através da educação que nossos pais nos deram e depois o tanto que aprendemos junto com os nossos filhos, nosso companheiro ou companheira de vida. E depois disso temos os outros ambientes, temos o nosso trabalho, né? Temos a nossa religião, a nossa casa espírita, no caso, ou a igreja que frequentamos. Temos vários setores em nossa vida que podemos aprender. Aprendemos todos os dias quando assistimos televisão, né? Com os nossos pensamentos, quando lemos livros, quando nós interagimos com a sociedade através também das mídias que nós temos, das nets, mas principalmente aprendemos conversando, interagindo. O olho no olho sempre é o mais importante. E aprendemos também com os erros, né? E o que temos visto hoje em nosso mundo, acredito eu, Maurício, que tem trazido
grandes reflexões através desses exemplos. Será que estamos mesmo progredindo? É uma reflexão interessante. Garanto que o telespectador tem essa dúvida. É interessante quando nós perguntamos se eu, indivíduo, devo cuidar do meu progresso, de me esforçar-se para intelectualmente melhorar, ou de esforçar-me para moralmente melhorar, e nós nos perguntamos, e a nossa coletividade, e o planeta Terra? É claro que se nós formos materialistas e imaginarmos uma única existência, ela não há uma sequência, então nós vamos sempre, e aí as doutrinas e os pensadores, a dizer e a pensar que a humanidade está falida, que estamos caminhando à beira de um precipício, que os valores vêm se perdendo, de que nós não aprendemos conosco mesmo ou com a própria história e as nossas opções. Mas quando nós percebemos que muitas das vezes somos nós retornando às mesmas paragens terrenas e em alguns momentos dessa história que caminhamos, nós fomos os personagens aqui encarnados dessa história, envolvidos, e quando não encarnados, acompanhamos também desencarnados, esse fio de meada é a história da vida de todos nós. E claramente conseguimos perceber de que há uma evolução ao longo dessa história. A própria legislação humana, ela permite nos mostrar o que era a legislação há 100, 200 anos atrás, permitia-se o duelo, a mulher não podia, não tinha direitos civis, não tinha direito a voto, não era possibilitado entrar no mercado de trabalho, com raríssimas exceções, e hoje tudo isso modificou. As minorias hoje protegidas pelos seus códigos, estatutos. Então nós vamos percebendo de que essa consciência, esse entendimento humano, os direitos, o entendimento do direito do próximo, dos direitos, seja quem ele for, a minoria, a maioria, o pequeno, o grande, de que todos nós somos humanos e temos esses direitos pelo simples fato de sermos humanos, ele vem se consolidando. Na Idade Média nada existia. Hoje, muitas das vezes falamos, mas é tão difícil, é sempre uma luta nas minorias, mas já tem voz e antes não dispunha. Se nós vamos pensar em valores morais, os crimes que ontem aconteciam a comezinho, hoje nos chocam. Não deixaram de existir, mas já nos choca. Já são previstos, tornam-se crimes o que ontem era banalidade. Então vamos percebendo que aos poucos há esse progresso, há essa evolução e há efetivamente esse aprendizado coletivo. Porque é lei da natureza. Está na lei de Deus o progresso de tudo e de todos. Assim como a matéria se transforma, ela se desenvolve para outros fins, num processo típico da matéria, nós, espíritos imortais, também estamos sob essa lei de Deus de progredir sempre. Porque, como nos explicam os espíritos, nós somos criados simples, ignorantes e atingiremos a perfeição. Coletivamente, estamos fazendo isso da mesma forma. O planeta Terra vem evoluindo e assim outros planetas, outros orbes habitados também acontece da mesma forma. Nós vamos progredindo num processo lento porque é natural, porque ele é definitivo. Ele se consolida a cada passo que damos, porque ele se insere na mente e no coração. Por isso, entendemos que, efetivamente, mesmo sob esses dias difíceis que vivemos, que são os estertores, na verdade, de valores e de propósitos que hoje estão sucumbindo frente ao inexorável progresso, há ali também o sinal de que nós estamos evoluindo, estamos melhorando. O que a gente não pode, Patrícia, nesses dias difíceis é assumir uma postura de pessimismo, de desânimo ou, pior ainda, fazer voz junto a esses que vêm semeando a loucura, o despautério, o desequilíbrio na sociedade. Mesmo porque, como você disse, a evolução moral é importante, mas é intelectual também. E quando um cientista descobre uma vacina, a cura para alguma doença, todos nós somos beneficiados, todos nós temos a oportunidade de ficar um pouco mais na Terra, né? E nos beneficiamos com isso como espíritos, não como pessoas, mas como espíritos principalmente, né? Esse é o nosso tema do programa de hoje. Nós vamos falar sobre a lei do progresso, sobre a evolução planetária, sobre esses dias desafiadores que está passando a Terra. Vamos ter o nosso entrevistado, já está aqui conosco, irá nos ajudar a essas reflexões e nós aguardamos você daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Até já.
Olá, estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Iniciamos nosso segundo bloco sempre trazendo para você uma dica de um livro, um CD, um produto espírita, a fim de que você possa conhecer um pouco mais, a fim de que possa se envolver um tanto mais com a doutrina espírita, com as informações que o Espiritismo nos oferece, a fim de nos oferecer reflexões e aprendizado. Algumas vezes já trouxemos aqui e sempre são inúmeros os produtos da série Momento Espírita. Esse aqui é o volume 3 da série. São mais de 20 CDs já gravados e mais de 10 livros publicados. O Momento Espírita começou sem muitas pretensões, como um programa de rádio de 5 minutos diários, a princípio veiculados numa rádio em Curitiba, na capital aqui do Paraná. E aí foi de tal sucesso a repercussão, porque era uma mensagem rápida de 5 minutos, aquele momento que você está no carro, está em casa, tomando café da manhã, em algum momento de lazer ou descanso, e aí numa linguagem rápida, numa linguagem fácil, aplicada às coisas do dia a dia, ele foi ganhando repercussão, foi ganhando outras rádios, e hoje são mais de 200 rádios que vinculam o programa Presença Espírita no Brasil e 2 rádios no Paraguai, já com gravações em espanhol. E aí, então, fruto desse sucesso, surgiram os livros, que são as mensagens mais citadas, mais comentadas, mais baixadas no site do Momento Espírita, e os CDs também. Assim como CDs com as trilhas sonoras das gravações e das mensagens mais aclamadas pelo público. E esse aqui é o volume 3. Cada um desses volumes ele traz em torno de 14, 15 mensagens, cada uma delas de 5 minutos, e ela é ideal para você colocar no seu carro, para colocar na cabeceira da cama, para um pouco antes do Evangelho no lar, na reunião em família, no momento de oração, sempre nos provoca reflexão, aprendizado, em torno de um ou outro tema. A nossa sugestão para você hoje é os CDs, ou a série de CDs Momento Espírita. Se você gostou da nossa dica, a gente sugere que você busque nas livrarias, bibliotecas que as casas espíritas oferecem, e aí facilmente se encontrará esse e outros produtos da série Momento Espírita. Se você gostaria de adquiri-lo, nós sugerimos que você procure a Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont 620, centro de Ponta Grossa, ou a Feira do Livro Espírita, que está instalada no Shopping Antártica, a entrada no piso da Rua Santos Dumont, no horário comercial. Essas 2 livrarias elas vão ter esses e vários outros produtos espíritas. E se você está nos acompanhando na quinta-feira, quando o nosso programa é ao vivo, é a sua chance de deixar o seu contato, o seu nome, e aí nós registramos a sua participação e, ao final do programa, iremos sortear esse CD. De repente ele pode ser seu, se tiver a oportunidade de conhecer ou de escutar mais uma vez os CDs Momento Espírita. Essa é a nossa dica do programa de hoje e agora nós vamos para a nossa entrevista. Patrícia, com você. Bom, então hoje nós temos a alegria de mais uma vez receber o Fábio Osman Maia, que é trabalhador espírita, trabalha tanto na parte administrativa, onde temos nas nossas casas conselhos, onde são deliberadas questões administrativas, como também na parte de divulgação da nossa doutrina espírita. Fábio, obrigada por aceitar o convite. O nosso tema hoje é Progressão dos Mundos. E como falamos no primeiro bloco, nós temos passado por momentos difíceis em nosso planeta, o que faz parecer que a humanidade não tem mais jeito. Muitas vezes nossos filhos, amigos chegam até nós e falam: nossa, eu quero mudar desse país, eu quero mudar desse lugar, desse planeta. Então, o que está acontecendo? As coisas vão piorar? Como que você vê tudo isso à luz da doutrina espírita? Corrupção, criminalidade, violência, Vivemos um momento agora onde se discute se é certo ou não diminuir a maioridade penal. Então, nós estamos passando por momentos difíceis em nosso planeta, em especial onde nós vivemos, que é o nosso Brasil. O que você diz sobre isso? Há esperança? Com certeza, há esperança sim. Boa noite, Patrícia, boa noite, Maurício.
Uma boa noite aos todos os telespectadores da TVM. Nos sentimos honrados, felizes por poder estar aqui mais uma vez. Mas com relação a essa questão, Patrícia, desse momento de transição planetária, desse momento de mudanças, de progressão do planeta Terra, nós vemos que o planeta se convulsiona, se agita. Ele se agita, como você já disse, através da violência, das mais variadas formas, onde parece para muitas pessoas que não há mais esperança. Nós nos chocamos muitas vezes quando vemos notícias, como por exemplo, há pouco antes de sair de casa, eu vi uma notícia de que aqui em Ponta Grossa, mais um ato de intolerância religiosa fez com que pessoas depredassem, destruíssem o interior da mesquita muçulmana que tem aqui na nossa cidade, né? Então algumas pessoas parecem terem entrado lá, está num noticiário local, né? E causando um dano muito grande àquela comunidade religiosa. Então a gente vê o desrespeito em todos esses setores, mas ao mesmo tempo em que nós vemos todos esses problemas, nós vemos também que houve um progresso na marcha da humanidade bastante significativo. Nós vemos a diferença, se dermos um rápido olhar para a história, da trajetória do ser humano no planeta, nós vamos ver que houve um progresso significativo do ponto de vista científico, tecnológico. Quantos avanços nós estamos encontrando nos dias de hoje, seja nas telecomunicações, seja nos meios de transporte, as facilidades que o ser humano encontra. Hoje é muito fácil de se localizar aquela pessoa que desapareceu do convívio familiar. É mais fácil, pelo menos, do que era antigamente. Se consegue através da internet. Há décadas até, né? Exato, inclusive pessoas que estavam há décadas desaparecidas. Então nós vemos que a tecnologia tem favorecido muito o ser humano. No campo científico, no campo da ciência, quantos avanços houveram em relação à medicina, por exemplo? A minha avó relatava que a época dela, não faz nem um século, ela foi fazer uma cirurgia onde se cheirava éter para fazer a cirurgia, né? Então, veja, a evolução que houve na área médica com a anestesia, com os exames que são feitos hoje de tomografia computadorizada, de ressonância magnética, que facilitam o trabalho do médico e facilitam a vida do paciente. Então, nós temos um progresso extremamente acelerado. O que dá o descompasso nessa situação é o progresso moral, que ainda não alcançou o progresso intelectual como era de se desejar. Esse é o grande descompasso do momento. Viu, como que dentro da doutrina espírita a gente pode ver o tempo na humanidade? Essa questão do tempo, passa rápido, lá no mundo espiritual é igual aqui? O tempo é uma questão interessante, porque o tempo é muito relativo. Não, porque você falou agora, 100 anos atrás, a sua avó ainda, né, relatou algumas coisas para você. Isso. Todo mundo tem uma história para contar sobre isso, né? E às vezes a gente fala, o tempo está passando tão rápido, né? Como que é essa questão do tempo? O tempo é muito relativo, porque nós somos espíritos criados para a eternidade. Quando Deus cria e continua criando sempre, quando Ele cria o espírito para a eternidade. Então nós somos espíritos eternos. A noção de tempo é uma noção muito relativa. O que ocorre em relação ao tempo é se ele é bem aproveitado, bem empregado ou não. E na medida em que o progresso intelectual avança, em que a ciência avança, o tempo parece se tornar mais curto. A sensação de tempo que nós temos hoje é diferente da sensação de tempo que os nossos avós tinham em função dos meios de comunicação. Dos meios de transporte, comunicação, enfim, dos avanços tecnológicos que a sociedade conta nos dias de hoje. Mas essa questão temporal, nós temos que entender também como a questão dos espíritos. Por exemplo, um espírito que viva em mundos mais adiantados, a perspectiva, a expectativa de vida desse espírito é maior do que a nossa aqui na Terra, e a própria infância mais curta para esse espírito, porque ele já é mais maduro. Então o tempo ele é muito relativo. Então, me diz uma coisa, como que podem ocorrer essas mudanças? Bem, nós vamos encontrar no capítulo 3º
do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 19, que o progresso é lei da natureza. Tudo progride. Obrigatoriamente, nós vamos progredir, queiramos ou não, em determinado momento vamos progredir. Assim como nós progredimos, também o planeta progride. O universo está em constante dinâmica de progresso. Então, o progresso é uma lei da natureza. E a essa lei, todos os seres da criação, animados ou inanimados, conforme o Evangelho nos ensina, estão sujeitos. Todos nós estamos submetidos a essas leis. Então, vão ocorrer, sim, transformações que são necessárias para que o progresso do planeta caminhe do ponto de vista material, como ele vem num crescente, mas também do ponto de vista moral, espiritual, aonde a tolerância das pessoas, a fraternidade, né, a compreensão do outro deve ser desenvolvida. Então, Fábio, nós vamos terminar esse bloco e já começar o outro engatando essa questão da pluralidade dos mundos, né? Existem muitos mundos e existe vida em outro planeta. Então, no próximo bloco, nós retornamos com o programa Presença Espírita com o tema Progressão dos Mundos. Até já! Retornamos então para o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Hoje o tema é Progressão dos Mundos e terminamos o segundo bloco com a seguinte pergunta, que é uma pergunta muito curiosa, deixa as pessoas muito curiosas. Existe vida em outros planetas? E junto, Fábio, eu queria que você falasse sobre a visão do cristianismo, né? Se ele concorda com essa existência de vida em outros planetas. Muito bem. Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita, quando fez suas pesquisas através das comunicações que recebia, na questão número 55 do Livro dos Espíritos, ele coloca a seguinte pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Então, ele faz uma colocação do ponto de vista filosófico que rompe com o pensamento tradicional. Porque, se lembrarmos até a Idade Média, considerava-se que a Terra estava no centro do universo, que ela era o centro do universo. Quando Galileu ou Copérnico propõe a teoria heliocêntrica, a Inquisição bate em cima. Então, as mudanças de pensamento que vêm lá de Galileu, de Copérnico, quando chegam ao tempo de Kardec, no século XIX, Kardec já tem a coragem de perguntar se os globos que existem no universo são habitados. E os espíritos vão responder que sim. E que o homem terreno está longe de ser, como supõe, de acordo com a fala dos espíritos, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, essa afirmativa dos espíritos demonstra que a Terra, o nosso planeta, não é o centro do universo, não somos nós, a nossa humanidade terrestre, a mais adiantada, a mais avançada, aquela que possui toda a civilização. Né? Não, ainda não chegamos à perfeição. Ainda somos um mundo de expiação e provas, como vamos falar um pouco mais adiante. Mas você perguntou também se o cristianismo concorde com a questão da pluralidade dos mundos habitados. E nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 14, nos itens 1 a 3, quando Jesus afirma: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, o que seriam essas muitas moradas na casa do Pai? O que é a casa do Pai na visão do Espiritismo? A casa do Pai a que Jesus se referiu, em João, capítulo 14, é o universo. Então, a casa do Pai é o universo. O que são as muitas moradas? São os diferentes globos habitados por espíritos de forma humana, como nós, né? É claro que adequados a cada sistema, a cada configuração planetária. Então, eles vão estar com seus corpos adequados àquilo, assim como se nós formos fazer um mergulho de profundidade, necessitamos de um equipamento, de uma roupagem especial. Então, eles terão os seus corpos
adaptados àquelas circunstâncias necessárias. Mas o cristianismo concorda perfeitamente quando Jesus afirma que na casa do Pai há muitas moradas, com a questão dos mundos habitados. Engraçado você citar isso, né, Maurício, sobre as muitas moradas, porque muitas não dá para falar que é a terra e a casa do Pai, né? Muitas é mais de 2, é isso? É claro, quando a gente vê essa fala de Jesus, quando a gente vê esse conceito dele de mostrando o quão infinito são as casas do Pai, fica difícil de entender. Se nós formos analisar hoje com conceitos ou dados atuais da ciência, que são 200 bilhões de galáxias que a gente imagina ter no universo conhecido, a cada galáxia 200, 300 bilhões de sistemas solares, planetas, corpos celestes, vamos imaginando que é uma infinitude para a nossa imaginação, a quantidade de objetos celestiais, e aí vamos imaginando só a Terra habitada. Seria incoerente Deus criar esse mosaico de infinita beleza do universo e escolher um grão de areia numa praia imensa para só ir lá colocar os seus filhos, a sua obra-prima da criação. Então, e partindo então dessa premissa básica, que há muitas moradas na casa do Pai, então há muitos mundos. Como que a gente, já que não dá para saber dos outros, né, que a gente mal dá conta do nosso, como que está a Terra? A Terra hoje se configura naquilo que chamamos de um mundo de expiação e provas. Nós vivemos num mundo ainda numa fase de transição, de mudanças importantes, que chamamos de mundo de expiação e provas, mas que passará, ou que está passando nesse momento, para a condição de mundo de regeneração. Então nós vamos passar por um grande momento de transformação. O que a Terra é hoje, ela é um subúrbio, ela é um hospital, né? Porque muitos de nós somos como se fossem doentes da alma, né? Muitos de nós estamos como que encarcerados pelos nossos débitos das vidas passadas. Então é como se fosse também uma prisão. É como se estivéssemos, como Allan Kardec afirma, num sítio malsão, né? Então nós estamos ainda nessa condição, e eu diria mais, numa grande escola, né? Eu colocaria a Terra como uma grande escola. Então nós estamos nessa grande escola, nesse momento, buscando o aprendizado, buscando a nossa perfeição moral, buscando o nosso progresso intelecto-moral, né? Tanto o aspecto intelectual, como nós já dissemos, é importante, como o aspecto moral. Então nós precisamos chegar a um equilíbrio disso, e esse progresso vai nos sendo ofertado na Terra enquanto uma escola de grande aprendizado, né? A família vai ser um núcleo de aprendizado, e o planeta é a nossa grande escola, é a oportunidade que temos de nos tornar melhores. E já que nós temos a doutrina espírita a nos orientar, você, nos teus estudos, tem alguma coisa que fale sobre, tem planeta que está pior que a gente, melhor? Como é que está? Como que se configuram os planetas no universo? Muito bem, nós vamos encontrar... Allan Kardec era um grande professor, né, um grande pedagogo, então ele sistematizou de uma forma muito interessante o conhecimento espírita. E ele estabelece no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 4, uma classificação desses mundos habitados. Então, como é que ele coloca esses mundos? Ele coloca em 5 categorias, divide em 5 categorias, que são os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações do ser humano. Então, imaginemos a Terra no período paleolítico, onde o fogo foi uma grande conquista, a roda... Era o tempo das cavernas, exato, mais ou menos? Exato. As pessoas viviam de modo nômade, viviam da caça, da pesca, da coleta, né? Então, essas pessoas não tinham os avanços que nós temos hoje em termos de tecnologia, de ciência, né? Eles ainda viviam de uma forma bastante difícil. Era um mundo primitivo. A Terra passou, depois disso, a ser um mundo de expiação e provas, que é a situação na qual nós encontramos, na atualidade, em transição para uma outra categoria que Allan Kardec coloca, que é a de mundo de regeneração. Então, nós estamos no mundo de expiação e provas. Como é que eu posso entender esse mundo de expiação e provas? O bem e o mal coexistem, sendo que ainda, no mundo de expiação e provas, o mal
prevalece um pouco sobre o bem parece um pouco mais tímido. Quando chegarmos a uma situação de um mundo de regeneração, essa situação começa a se inverter. Então vai haver uma predominância do bem, né? Já não vão mais haver as expiações, porque nós temos aquelas situações de prova e de expiação, né? Em que os espíritos que se encontram encarnados aqui na Terra passam por uma série de dificuldades. Aqueles que cometeram delitos perante a lei divina, né? Vêm aqui em processos de resgates mais difíceis, onde vão nascer enfrentando uma série de circunstâncias difíceis, que pode ser caracterizado como uma expiação. Assim como há aquelas provas, aquelas grandes provas, como um aluno que vai ser promovido para a série seguinte, né? Então ele necessita ser aprovado. Essa aprovação se dá através de um instrumento de avaliação. Então a prova é um instrumento de avaliação da lei divina para que nós possamos mostrar que atingimos um determinado grau de elevação moral, né? Então, por isso, o planeta de expiação e provas. Mudando para a regeneração, vamos estar já numa situação de melhor no planeta, numa condição melhor. Além dos mundos primitivos, de expiação e provas e de regeneração, que já citamos, Allan Kardec nos informa ainda que existem os mundos ditosos ou felizes, que são aqueles mundos já habitados por espíritos bons, por aqueles espíritos que já se encontram libertos da maldade, e finalmente os mundos celestes ou divinos, aonde habitam apenas os espíritos puros. Então essa é a classificação que Allan Kardec estabelece nessa diversidade muito grande de mundos habitados, nessas várias formas. Lembrando que, quando nós falamos em mundo de expiação e provas, mundo de regeneração, nós temos vários mundos que se encontram na mesma condição, espalhados pelo espaço. E cada um deles vai estar num determinado grau. Então, não existe uma questão que determine assim, o mundo de expiação e provas vai de 0 a 10. Né? Ele pode variar a 20, a 30, chegar até 100. Né? Quer dizer, ele tem toda uma nuance, uma variante. Quando você fala em mundo, você está falando dos habitantes, não uma coisa física, dos habitantes. Dos habitantes. E a parte física preparada para receber. Isso, que são tanto os espíritos encarnados quanto os espíritos desencarnados que compõem esse mundo, né? Seja o de expiação e provas, seja o de regeneração. Então, nós, quando falamos aqui, o mundo, vamos pegar a Terra como um mundo de expiação e provas, ele já está no final dessa etapa. Está entrando na condição de mundo de regeneração. Agora, há mundos de regeneração que já estão mais avançados, mais adiantados. Então, os espíritos que vivem nesses mundos, eles já vivem numa condição bastante diferenciada da nossa. Né? Então, há nuances, né? Como se nós pegássemos, por exemplo, um matiz, uma cor, né? E naquela cor fôssemos ver os vários matizes que existem, a mesma coisa em relação aos mundos habitados. Né? Então, há uma diversidade grande de mundos e há esses matizes de acordo com o grau de progresso intelecto-moral que cada um atingiu. Bom, me deu uma curiosidade agora, né, para dizer, quem não acompanhar esses mundos fica ou vai embora, né? Então a gente vai fazer uma paradinha agora e logo voltamos com o quarto e último bloco do programa Presença Espírita. Bom, e como sempre o tempo passa rápido e nós já estamos no quarto e último bloco do programa Presença Espírita. Se você quiser participar, ainda dá tempo de curtir no Facebook ou então ligar para o 3028-7122 a fim de simplesmente falar que gostou do programa ou que não gostou, fazer suas sugestões. Fica aberto mais uns minutinhos ainda, esses veículos que fazem a comunicação entre nós e vocês. Então, Fábio, a gente estava falando dessa progressão dos mundos e dos mundos e seus habitantes, é o que a gente quer falar. Por exemplo, você falou que nós estamos quase chegando num mundo de regeneração. Então, estamos prestes a galgar um degrau, a subir um degrau, a melhorar.
Essa progressão está para acontecer. Então, eu queria te perguntar, e quem não acompanhar? Vamos supor, pode acontecer da pessoa não conseguir essa progressão, para onde que ela vai? Como são esses mundos e os seus habitantes? Pode acontecer sim, Patrícia. Então, realmente, né, nem todos os espíritos conseguem acompanhar as mudanças que ocorrem no planeta. Às vezes o espírito se intelectualiza, atinge um grau de perfeição intelectual maior, né, desenvolve muito a inteligência, mas moralmente ele ainda está atrás na escala evolutiva. Então, ele vai colaborar em outros planetas. Deus age de forma pedagógica, né? Deus coloca as pessoas para se reabilitarem, auxiliando, ajudando. Então, aconteceu quando a Terra estava no seu processo de transição de mundo primitivo para mundo de expiação e provas, de nós recebermos aqui no nosso orbe espíritos que vieram exilados da constelação de Capela, do sistema de Capela. Como se fosse um outro planeta, então, Exato. né? Então, esses espíritos vieram degradados para a Terra. Aquilo era uma forma, digamos assim, de aprendizado para eles, para que eles passassem a valorizar aquele mundo que eles deixaram. Imaginemos nós deixando a tecnologia que temos hoje, deixando os recursos materiais dos quais dispomos para o nosso conforto nos dias de hoje e retrocedendo a um mundo onde ainda, né, se precisa dominar o fogo, onde se precisa fazer todas as descobertas dos avanços científicos, tecnológicos. Imagina para um jovem que usa celular hoje, né, não ter mais o celular à sua disposição, não ter a internet à sua disposição. Então, estes espíritos que vieram de Capela, eles perderam, entre aspas, aquelas facilidades, né? Aquele status do qual eles dispunham, e mergulharam num mundo ainda primitivo. Vieram, então, auxiliar o nosso planeta a desenvolver-se. Nós vamos encontrar, tanto no livro Exilados de Capela, como no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vem trazer o relato da vinda desses espíritos aqui para o planeta Terra. Da mesma forma que eles vieram para espiar aquela renitência deles no mal, eles vieram também colaborar no desenvolvimento do nosso planeta. Vai acontecer a mesma coisa agora nesse momento de transição. Então, virão para a Terra espíritos de uma condição moral, intelecto-moral mais elevada, já estão reencarnando em massa em nosso planeta. Nós vamos encontrar nas obras Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, psicografadas por Divaldo Pereira Franco, onde o espírito Manuel Filomeno Miranda relata a vinda desses irmãos, desses espíritos, porque somos todos cidadãos do universo, né? Temos que nos compreender não como terráqueos, mas como cidadãos do universo. Então, eles, como cidadãos do universo, vêm para cá nos ajudar. Numa colaboração, como por exemplo, quando uma força de paz sai aqui do Brasil para auxiliar numa catástrofe, num desastre, né, em outros países. Mas não é então um retrocesso para Não eles? é um retrocesso. Não ocorre retrocesso. O que ocorre é que eles vão auxiliar no aperfeiçoamento. Então, esses espíritos que estão vindo de Alcione para cá, vêm auxiliar no nosso aperfeiçoamento, no nosso aprimoramento. Assim como os capelinos vieram para cá também fazendo isso, mas no caso dos capelinos, o aspecto reeducativo para eles, eu não vou usar o termo punitivo, mas reeducativo, foi o deles terem vindo para a Terra para valorizar aqueles aspectos que eles não davam valor no seu orbe. Quais são as obras que você citou, só para o telespectador saber, porque às vezes fala... Sim, ambas são da lavra, da psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno Miranda. É o livro Transição Planetária e o livro Amanhecer de uma Nova Era, né? Então, essas duas obras contemplam essa migração, essa grande migração de espíritos que estão vindo em massa, de acordo com Manuel Filomeno Miranda, para o nosso planeta nos dias de hoje, auxiliar na transformação, principalmente na transformação moral, também trazendo o seu conhecimento intelectual, mas especialmente para auxiliar
no aspecto moral. Então, esses espíritos, como eu te dizia, eles vêm como aquelas pessoas da Cruz Vermelha que vão auxiliar em lugares de catástrofe, das forças de paz da ONU que vão pacificar determinadas regiões. Mas eles ainda estão precisando melhorar, como você disse. Certamente, porque todos são espíritos que estão buscando o seu progresso, né? Todos têm o que aprender, mesmo esses irmãos que vêm de Alcione. Assim como os terráqueos. Alcione seria É um sistema, né? Também é um sistema solar, um orbe, onde há espíritos como há aqui na Terra, e esses espíritos estão migrando de lá para cá. Assim como os capelinos vieram para a Terra, e assim como muitos terráqueos, muitas pessoas, muitos espíritos que estão encarnados ou mesmo desencarnados no nosso orbe aqui, e que não têm a condição moral de permanecer na faixa vibratória que a Terra vai alcançar a partir do processo da regeneração. Então esses espíritos irão como que fosse num degredo, mas onde eles vão aprender a valorizar o que perderam, mas também auxiliar aquelas populações que estarão começando a sua trajetória evolutiva. E é possível dizer que alguns deles viriam como missionários? Com certeza. Como Jesus, né, que é o nosso governador. É o governador do nosso planeta. A gente fala governador, parece político, né? Mas ele que está conosco guia e modelo, né? É o guia e modelo da humanidade. Desde que foi criado esse planeta. É possível que nós tenhamos espíritos que venham até aqui não para espiar, né? Espiar no sentido de ter que progredir, ter que aprender. Eles já progrediram, mas eles vêm para auxílio mesmo. Bom, nós devemos considerar que em todas as épocas da humanidade, nós contamos com a presença desses espíritos, né? De um espírito puro como Jesus, que você citou, mas também de um Francisco de Assis, né? Que lá em pleno século XII, século XIII, retornou à Terra para também cumprir uma missão, cumprir uma tarefa. Nós temos espíritos de escola como Allan Kardec, que veio codificar a doutrina espírita, e nós vamos encontrar esses espíritos de escola não só na religião, mas também na ciência, nas artes, nas diversas formas de manifestação da cultura, né? Nós vamos encontrar esses espíritos de escola, que, aliás, no processo de transição planetária também estão vindo. Então nós temos notícias do retorno de espíritos já que alcançaram uma condição melhor do que a nossa e que estão regressando ao planeta agora para nos auxiliar, né? O importante, Fábio, é perceber que nesses momentos sempre houveram esses missionários enviados por Jesus. Jesus, quando vem, ele vem em um momento crucial da Terra para falar do amor. E ele, como aquele quem conduz os desígnios de Deus aqui na Terra, inigualável na sua pureza e na sua elevação, ele vem em um momento fundamental para nos explicar o que é o amor. Todos aqueles que vieram antes e aqueles que vêm depois dele são os missionários que vêm em seu nome, para atuar junto nessa construção do reino de amor. E nesse processo de transição, mais intensamente, mais frequentemente vão vir esses, para que o progresso realmente se dê. E é importante essa reflexão, né, de que a gente não desestimule nesses dias de transição, porque, como dizemos no primeiro bloco, é apenas um estertor, o desespero, a finalização desses valores que já não coadunam mais com o destino que a Terra tem para essas próximas dezenas de anos. Eu gosto muito de um exemplo que eu vi até você utilizar uma vez, de que a transição planetária, ela se assemelha à reforma da casa. Você quer tornar a tua casa mais bonita, mais confortável, melhor? Você vai quebrar as paredes, você vai modificar, você vai quebrar janela, piso, vai trocar janela, vai quebrar piso, né? Enfim, você vai mexer. Se você está morando dentro dela, é claro que isso gera um desconforto. Porém, depois que a casa estiver pronta, né, ela vai ficar do agrado da gente, vai ficar uma casa bonita, etc. Então, o que está acontecendo na Terra hoje é isso, é exatamente isso, né? É esse momento da transformação, da mudança da casa, da reforma da casa, né? Fábio, por fim, como progredir? O que a gente pode fazer? O progresso... Como ser humano. Sim, o progresso ele exige esforço, né? O progresso ele exige um esforço nosso, um empenho nosso, no sentido de buscarmos superar aquelas dificuldades que trazemos das nossas reencarnações, das nossas vidas transatas. Então, é necessário que nós saibamos, né, encontrar novos caminhos, buscar novos caminhos,
procurar nos conhecermos interiormente, conforme Joana de Ângeles vem orientando na sua série psicológica, quando ela diz assim, conhece, ela volta com a velha frase lá divulgada por Sócrates do conhece-te a ti mesmo. Então a busca do autoconhecimento, a procura de se compreender e buscar dentro de si o ser integral. Eu acho que essa é a grande proposta e o grande desafio, né? É o grande desafio para nós nesse momento da transição. E a religião pode nos ajudar nisso? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Não só a doutrina espírita, em todos os campos, as arenas religiosas, é possível que a pessoa consiga, né, se transformar moralmente. Basta o esforço, né? O que é extremamente necessário é o esforço. Bom, queremos agradecer ao Fábio, muito obrigada por estas lições. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Tivemos. E vamos então, Maurício, fazer o sorteio. Pedir para o Fábio tirar. Então, vamos ver aqui. Lá do fundo do baú, a gente tira aqui o nome. E aí, a sorteada foi a Virgínia Salles, que entrou em contato conosco pelo Facebook. Virgínia, você pode buscar o seu CD a partir de amanhã na Feira do Livro Espírita, no Shopping Antártica. A entrada da loja fica pela Rua Santos Dumont. E aproveite bem o produto Momento Espírita. Bom, então vamos nos despedir. Desejamos uma semana muito feliz, muito próspera a todos vocês. E convidamos para que assistam o programa Presença Espírita, não só nas reprises, mas na próxima semana, neste mesmo horário, pela TVM. Obrigada, Fábio, mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Maurício. Obrigado aos telespectadores. Uma boa noite a todos. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco em mais um programa Presença Espírita. Desejamos a todos vocês uma excelente continuação de semana, muita paz e até o nosso próximo programa.